Tu tá pronto? Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estou pronto, Geisiane Garcias Moreira. Boa noite, pessoal. Entrou no ar aí, Geisiane? Uhum. Tudo certo. Bom, agradecendo desde já a participação dos amigos aqui que pediram para que sugeriram alguns temas, né? Eu vou começar falando sobre a questão da UERGS em Soledade. Eu fui convidado para patrono de uma turma, a turma de 2015, fiquei muito feliz. E na condição de patrono eu discursei lá, não é? Tem que falar um pouco, né? E as pessoas, a maioria deve estar lembrado, a gente fez uma luta muito grande para que essa unidade da UERGS estivesse aqui em Soledade. Eu particularmente participei desse debate internamente do PT e depois externamente com a sociedade no governo do Olívio Dutra. Eu lembrei lá, por exemplo, uma audiência que nós tivemos, uma audiência pública em 2000, no Clube Nova Aurora, que quando a gente falou, quando o representante do governo na época, o Chico Charão, falou que a universidade estadual não era uma universidade para trazer vagas, que lembra que na época não tinha ProUni, não tinha SISU, né? Era uma universidade para ajudar no desenvolvimento regional. As pessoas não entenderam, quase que saíram da plenária da reunião frustradas, porque as pessoas que foram imaginavam seus filhos estudando numa grande universidade, e a UERGS é uma grande universidade, mas ela não trabalha na lógica só de vagas. E eu vou dar exemplos que eu não pude por falta de tempo nesse discurso. Ele está na nossa página no YouTube, procure lá, Alisson Ferronato, @gmail.com, e está também no Facebook, né? Foi transmitido ao vivo, né? De que eu falei sobre a importância de uma universidade que faz de fato o que está definido na Constituição de 88. O Brasil construiu um Estado democrático e de direito extraordinário, com políticas públicas em todas as áreas, prevendo quase todas as possibilidades de golpe. Por que a gente conseguiu prever quase todas as possibilidades de golpe? Porque a gente vive num país que, como diz a Dilma, a regra é o golpe. Então a gente conseguiu, quando a gente quis definir que não deveria ter golpe, a gente conseguiu prever. E a gente conseguiu colocar, inclusive, na Constituição, no artigo 207, o que uma universidade deve fazer, que é ensino, ou seja, ensinar em sala de aula, transferir conhecimento para as pessoas, pesquisa, pesquisar, construir conhecimento, e extensão, participar das atividades da comunidade. Não me parece que seja tão difícil de entender isso, né? Que qualquer processo educacional deveria ter isso. Mas qual universidade privada faz isso na prática? Fazer para justificar para o MEC, tudo bem, mas aqui eu estou como cidadão. Fazer na prática que as pessoas realmente se envolvam com a comunidade e realmente façam a diferença. E eu vou citar coisas aqui que a UERGS fez já nesses poucos anos aqui em Soledade, desde 2014 aqui na região, e que já fazem a diferença. Tem pesquisa, a professora Daniela me passou aqui, por exemplo, a professora Daniela Lara, Miller Lara, um abraço para ela, sobre as nascentes do rio Espraiado no meio urbano. Você sabia que tem nascentes do rio Espraiado no meio urbano de Soledade? Sim, Soledade está num divisor de águas. Uma parte das águas corre para o Taquari, uma parte corre para o Jacuí via Espraiado e uma parte ainda corre para o Jacuí via Rio Butiá, Arroio Butiá. Tá? Uma parte dessas nascentes estão no meio urbano. E quem está pesquisando sobre elas, houve alguma pesquisa anterior, posso até citar o nome do meu amigo Everaldo, né? Mas a UERJ está fazendo um mapeamento muito detalhado sobre isso. E também está fazendo uma outra pesquisa sobre análise e preservação do rio Espraiado. São duas pesquisas importantes, uma inclusive com o apoio do Sicredi, outra com o apoio da Prefeitura Municipal e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, isso sim é produzir conhecimento, porque é um conhecimento que não existia. Então, a universidade se propõe a produzir conhecimento. Ela não só transfere conhecimento, mas ela produz conhecimento e interage, né, em consonância com a sociedade. Tem a pesquisa que o meu amigo Lúcio está fazendo, por exemplo, que é um inventário sobre
as árvores do meio urbano de Soledade. Quais as árvores que existem no meio urbano de Soledade, e mapeando elas, onde elas estão e quais são. Né? O Fão desce para o Taquari, meu amigo Myron Horn. Então, uma parte para o Taquari via Fão, uma parte para a bacia do Jacuí via Rio Butiá e uma parte via Espraiado. Né? A BR meio que divide um pouco, né? Parte debaixo da BR vai para o Espraiado, bacia do Espraiado, que vai cair no Jacuí. E a cidade também, né, da igreja matriz, vamos dizer assim, para baixo, a maioria vai parar no Rio Butiá e etc. Enfim, né? Então, essas são as coisas que existem na nossa cidade que muitas vezes a gente não se dá por conta de que tudo isso acontece. Estava falando da pesquisa do Lúcio e tem a pesquisa do Christian sobre quanto faz falta, por exemplo, gestor ambiental, né? Porque nós fizemos uma política, alguns governos há 30 anos atrás, por aí, fizeram uma política de ajardinamento que acabou plantando lugustres, né? No meio urbano. E eles foram parar no Arroio Bernardino, que é o Fão, vendo que o Myron estava falando, que é o Fão, e hoje eles estão tomando conta da mata ciliar. Então tem uma falta de cuidado que abandona a mata ciliar. Tomar minha cachaçinha, hoje o Lúcio o Silvio me deu uma cachaçinha especial aqui, lá da Willy Cachaça. Muito obrigado. Temos até patrocinador. Um abraço, meu colega de aula, Renê, da Rosa. Mas, Renê, grande abraço. O Christian está comentando ali sobre o futuro da cidade, a importância desses trabalhos, é evidente. O Fernando Martins, né, lá da cooperativa. Muito, muito boa a participação, Fernando. É isso aí. O debate é isso. A gente tem divergência, mas há que encontrar convergência, sobretudo nesse momento, né? Histórico do país e do município também, e do estado. Né? Um abraço, Fernandinho. Estava citando a pesquisa do Christian, né, sobre essa questão, a pesquisa do Lúcio, as duas pesquisas que a professora Daniela me falou. Também tinha um projeto sobre a questão do lixo hospitalar. Né? Então é uma universidade que vem fazendo diferença. Quando nós fizemos o projeto de saneamento, o plano municipal de saneamento, eu estava na prefeitura, a UERGS foi uma parceira já naquele período, né? E a Corsã foi importante, veja, órgãos públicos. Então é importante a gente ter órgãos públicos que realmente façam a diferença para a gente poder produzir conhecimento e melhorar. Então eu me sinto muito feliz de falar da UERGS e falar de todas as universidades públicas, né? Sem demérito às privadas. Mas quem faz, de fato, pesquisa e extensão, ensino, pesquisa e extensão neste país, são as universidades públicas. Tá? Então, me sinto muito honrado de participar da UERJ, de participar da construção da UERJ, de alguma forma ter colaborado, assim como milhares de solidarenses. E eu não estou exagerando quando falo milhares, porque deu 900 pessoas só em uma plenária em Soledade, abaixo de chuva. Então, muitas e muitas pessoas participaram, o governo, a prefeitura local sempre apoiou, os vereadores da região, enfim, uma série de coisas. Júnior Tatim está dizendo que cai no Forqueta, evidente, o Fão cai no Forqueta, lá inclusive na ponte da BR-386, gente, isso vai para a bacia do Taquari. O Myron Horn me pediu já desde, o Myron é um assíduo dos participa aqui das nossas lives, todas elas, né? Acho que todas elas ele participa, lá da Bahia. Pediu fazer uma análise do governo municipal, pontos positivos e negativos. E na live passada ele pediu fazer um histórico, então eu vou contemplar as duas coisas, tá? Soledade, Myron, foi governado basicamente pelo mesmo grupo durante quase 100 anos. E eu não estou exagerando. Nós tivemos de grupos distintos, que não são do grupo PSD Arena PDS, uma administração do Oswaldo Gomes Vieira, que era do PTB, em 1950, e nós tivemos uma do Rui Ortiz, que era do MDB, em 74, 77. Nós tivemos a do Paulo Triquez, e eu coloco nesse rol o Paulo Catânio, em 2013,
Não por conta ideológico, então eu não sei mais se o Catani é de direita ou de esquerda, porque ele é do MDB, né? Mas não é daquele mesmo grupo da Arena, PDS, etc. Né? Isso e não é tanto que ganhou, venceu a eleição deles, né? Então é um momento histórico importante a eleição do Catani. Então abriu um leque, já entrando na tua segunda pergunta, que é sobre pontos negativos e positivos. O positivo da eleição do Catânio é a eleição do Catânio. É um outro marco histórico. A cidade sai daquela coisa fechada, que eram as eleições vencidas historicamente pelo PDS, né? Com Ivo Stein, Olavo, Ivo voltando, Olavo indo, e é aquela coisa, né? Hélio, aí com Hélio teve um fechamento mais à direita ainda, né? Que teve obras, mas teve um esquecimento da área social, um esquecimento absurdo da área social, né? Um esquecimento absurdo da democracia, né? Que aí nós temos um outro problema, quando a pessoa acumula muito poder, o poder econômico e o poder político, e aí nós vamos voltar naquela live que nós fizemos aí o Christian aqui, que a gente mais ou menos avaliou essa questão. O fato é que Solidariedade precisaria de um projeto de esquerda mesmo, como o Paulo Triquez tentou, mas não conseguiu, faltou força, faltou também clareza ideológica em algumas coisas, e como nós esperávamos que o Catani tivesse assumido. Nós estamos numa cidade que precisa de mudar sua matriz econômica, gerar emprego, trabalho e renda. E isso se faz com determinação. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso no governo Catani, embora um governo que tenha, sim, coisas muito positivas. A primeira coisa positiva, eu já falei, é alterar. Alterar, é trocar de sintonia política. Eu falava, inclusive, quando eu estive no governo Catani, que é um governo que tu pode falar mal do prefeito, é diferente. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, falar mal da voz oficial que tinha na cidade, que só tinha uma voz, que era a voz do PDS, era muito difícil. Hoje não. Hoje você pode criticar, ele vem, responde, apresenta a sua versão, o governo está na rádio toda hora se explicando. Isso é bom, isso é democrático. E o governo se explicar e ter suas... É importante, é da vida democrática. O que não é bom é um governo que se acha acima da sociedade, que não precisa discutir, que tem uma voz oficial e que, enfim, mais ou menos como o Bolsonaro está fazendo, só que o Bolsonaro não tem todo esse apelo popular. O PP até tinha, né? Tinha apoio na sociedade, popular ou não, mas tinha apoio. O Bolsonaro não tem todo esse apoio popular, não tem nem um terço disso, mas tem apoio nos setores que demandam, tem apoio na economia, a maioria dos empresários do Brasil apoia, 71% apoia o Bolsonaro. Se você é trabalhador assalariado, já é um bom motivo para não apoiar. Né? Pensa, né? Aquele que quer pagar menos, né? Apoia esse governo, né? Um governo que, contraditoriamente, não. Tem uma pergunta aqui, inclusive, do Fábio Balbinotti sobre o decréscimo na indústria. Um governo que não investe. Que não investe. Mas a elite brasileira é tão mesquinha que ela prefere ganhar menos, ter menos investimentos do BNDES, por exemplo, das políticas públicas, do Minha Casa Minha Vida, que eles podiam ganhar um monte de dinheiro, como ganhar no governo do Lula e da Dilma, assim, de a pá. Mas preferem eles ganhar menos para a distância social ser maior. Tipo, se o trabalhador ganhar 5 mil por mês, tá ruim, parece. Tem que ganhar 1.000 para ficar mendigando para eles uma hora extra. É isso que eles querem. Infelizmente é isso, né? Olha o Paulo Henrique entrando na live ali. Triste a questão do tempo e, né, Paulo, estamos sofrendo isso. Né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Da UERGS tinha isso tudo para falar, já falei bastante dos logustres e etc. Democracia em Vertigem, meu amigo Vacaria pediu para falar sobre isso. Lá de Vacaria, mas está em Porto Alegre. Eu vou ficar com a resposta que a Geise me deu. Quando a gente falou... Quando eu li ontem a notícia do Pedro Bial falando mal da Petra, né? A nossa cineasta que comandou esse grande documentário que é candidata ao Oscar e que assistam, por favor. Ela disse,
ele foi indicado ao Oscar. Chega. Ele foi indicado ao Oscar. O filmezinho lá, Lei é para Todos, da Lava Jato, não foi indicado ao Oscar. Por certo, faltou qualidade, estética e etc. Meu amigo Bernardo lá pode conferir isso. Pode não concordar com algumas coisas com a Pedra, mas não é verdade aquilo que o Pedro Bial disse, que ela simplesmente está justificando a militância dela. Não, até porque ela bateu e bateu forte no PT, por exemplo. Ela disse que não se sentiu representada em alguns momentos. Eu também, como militante, também não me senti. Vários outros militantes também não se sentiram. É muito óbvio isso. Quando tu governa com uma série de contradições. Porque é contraditório governar. Né? Agora nós tivemos muitos ganhos, que nós estamos sentindo falta. 20% de perda na capacidade de compra do trabalhador brasileiro. Se tu é assalariado, ganha em torno de 2, 3 mil, 4 mil reais por mês, tu sabe o que eu tô falando. Agora, se tu não ganha 10, 20 mil, de repente tu até nem sentiu e tá feliz de pagar peão 50 pila por dia. Né? Pegar peão pela boia aí para limpar terreno. Né? Agora, se tu é trabalhador e ganha menos de 10 mil por mês, 5, 4, tu tá sentindo. Porque são 20% da perda da tua capacidade de compra que se foram de 2016 para cá. Né? Então isso é uma diferença absurda. E o Democracia em Vertigem, veja que o Democracia em Vertigem foi produzido antes do T-Intercept ter acesso às informações que comprovam de forma inequívoca que houve um complô do Judiciário, da Força Tarefa da Lava Jato para destruir o governo da Dilma e para prender o Lula. Está provado. Tu pode concordar com isso. Pode concordar, quer concordar, concorde. É um problema ético teu. Eu não tô aqui para... Eu falo de política, não falo de ética. Porque ética, para mim, é o que uma sociedade valora. Infelizmente, se essa sociedade valorar prender alguém simplesmente porque não gosta, ou porque vence as eleições de si, eu não gostaria. Não é esses os princípios que eu passo para as minhas filhas. Mas tu quer passar para as tuas? Bueno, eu não posso mudar para a cabeça dos outros. Mas esses são os fatos. Né? Houve um engenho político, jurídico para derrubar a Dilma e para tirar o Lula da disputa, está provado. Quando o Moro diz assim, a defesa já fez o seu show, agora vocês respondam para o Ministério Público, mas isso está jogando, né? Está jogando de forma muito clara. Né? Então, Democracia em Vertigem é sim uma grande conquista. Eu não achei tão tendencioso, assim, não achei tendencioso, pelo contrário, achei muito verdadeiro. E assistam, e podem inclusive ter opiniões divergentes, etc. É normal, é da democracia. Agora, dizer que não tem lógica, ou que é uma menina mimada, inclusive tem sexismo nisso aí, tem machismo nessa história, porque não diz isso de quem produziu lá, aquele do Moro, que aquele sim, a lei é para todos, é pro Temer, é pro Fernando Henrique Cardoso, é pro Aécio Neves, estão presos? Foram presos? É pros filhos do Bolsonaro a lei? Não, a lei não é para todos. A lei foi utilizada de forma indevida para prender o Lula para tirar das eleições de 2018. Isso tá provado. Né? Não precisa ser muito inteligente. O problema do Lula é ter voto. O Matheus Demarco pediu falar sobre, meu comandante, presidente do PT, pediu para falar sobre o funcionalismo, o golpe no funcionalismo no Estado e na Brigada. É triste, Matheus, mas eu não sei se é golpe. Eu vi, inclusive, a Andréa Pedroso falando essa semana que, bueno, as pessoas sabiam que a direita prega isso, cara. Eu tô na política há muito tempo, porque eu presto atenção nas coisas. Eu sou meio tongo, então tenho que prestar atenção nas coisas. Se eu não prestar atenção nas coisas, eu não consigo depois entender as coisas. Então eu tenho que prestar atenção. Então eu prestei atenção, por exemplo, lá quando eu tinha 20 anos, no governo Brito. E qual era o debate no governo Brito? A Brigada fez greve no governo Brito. A Brigada se aquartelou, pesquisa aí no Google, no governo Antônio Brito do MDB. Aí nós vencemos uma batalha épica com o Olívio, governador, o galo missioneiro. Sabe qual foi a diferença dos votos do Brito do Olívio para o Brito? Foi 0,5%. Nós vencemos com uma política de valorização do funcionalismo público, pagamos em dia, né? Botamos o risco de vida para a Brigada, né? Fomos
Como diz um brigadiano, para mim, você é um bom patrão para os brigadianos, para os policiais militares. Mas aí eles depois elegem o Rigoto, do MDB. Eu digo eles, não é os brigadianos, né? Mas é a sociedade gaúcha. Né? Aí depois elege a Ieda. A Ieda tinha a mesma proposta que o Eduardo Leite, aliás, são do mesmo partido. Pensai. Mesma proposta para o magistério, paga o piso para todo mundo. Sem plano de carreira. Né? Então, se sabia dessas coisas, e as pessoas votaram no Eduardo Leite. Votaram. E ele disse, eu vou fazer o que o Sartori não tem capacidade de fazer, porque ele não consegue ter maioria na Assembleia. E aí, ele fez, porque ele conseguiu ter maioria absoluta na Assembleia, tem uma capacidade de articulação muito melhor que a do Sartori, e aí conseguiu. E a presidente do CEPERJ ainda conseguiu uma mágica ideia de conseguir um acordo sem ter nada na mão. Ela perdia a votação de 30 a 19, todo mundo sabia que ia dar 30 a 19, ela conseguiu um acordinho para não perder os 5 dedos, perdeu uns 3, ficou 2. E aí tem gente do CEPERJ achando que ela tá errada. Mas gente, se pudesse ficar com um dedo, já dá poder de pinça, já dá para pegar alguma coisa na mão. Então ela não perdeu, eu acho que ela fez certo. Mas isso é um debate pro momento sindical, mas por favor, né? Por favor, ela conseguiu um milagre. Porque se tu vai perder, os caras estão convictos que aquilo tu vai perder, ela ainda consegue fazer um acordo? A brigada não conseguiu o acordo. O que ficou na brigada? Oficiais e praças, lá embaixo. Eu li um texto de um brigadiano antipetista dizendo que o PT vai voltar ao governo graças a essa votação. E ele acha isso ruim. Só que o PT foi bom para ele e ele tem que reconhecer que foi bom para ele. Aí eu não entendo o que as pessoas... Aí, como diz o Brizola dizia que a política é interesses, né? Mas daí... Se a pessoa vota contra o seu interesse, porque aceita uma retórica de que o PT é a favor dos direitos humanos e que isso é ruim para a brigada. Direitos humanos é bom para quem é humano. Eu, como integrante da espécie humana, acho que direito humano é bom, que não pode agredir a minha dignidade, né? E é bom que isso esteja nas leis do país, né? E eu apoio, sim, a segurança pública e qualidade. A direita vive falando em segurança pública, mas chegou agora e fincou, né? Fincou, arrebentou com a segurança pública do Estado. O Bolsonaro também só na retórica. Ah, pode matar, pode dar tiro, não sei o quê. Tá, e daí? Pode matar quem? Aonde? Que jeito? As mesmas coisas que tinha antes, com dentro de licitude, legítima defesa. Tá nos códigos, é óbvio. Agora vai ter processo contra quem matar as pessoas indevidamente. Inclusive para averiguar se foi indevido ou não. Porque isso é óbvio, a menos que a gente viva uma barbárie de cada um com a arma na mão. Que isso é ridículo. Aí nós discutimos uma coisa dessa, porque isso é voltar a 1800. Mas, bom, para quem elegeu o Bolsonaro, discutir questões do século passado ou de 500 anos atrás não é nada absurdo. Bom, ainda pelos amigos aqui. Tem um amigo que fez uma pergunta difícil aqui. O Laírton Borges perguntou sobre as pré-candidaturas e sobre o PT, quem vai apoiar o chapa própria. Eu não sei ainda, Laírton. Eu não sei. Eu sei que a eleição tá difícil para nós. E isso não é... A gente não tem que vir aqui, levantar o ufanismo, né? O quadro geral é bom, as pessoas estão entendendo o que aconteceu no Brasil pela primeira vez. Eu acho isso. Porque eu tive manifestações semana passada de gente que é anti-PT dizendo, bom, eu prefiro vocês, menos ruim, né? Mas o quadro não é bom. Em Soledade, o quadro está polarizado entre a Marilda e o Edson Betim. Eu só não consigo ver muita diferença entre eles, né? Um tá com o discurso tem muito CC, mas se ele ganhar vai encher de CC, já falamos isso aí, o Christian, semana passada, né? A questão não é essa, a questão é qual é o projeto político para a Soledade e o que esta cidade quer. Eu vou dar o exemplo do Distrito Industrial que nós debatemos exaustivamente nos anos 2010, 2011, 2012, do governo do Cainelli, quando nós fazíamos oposição. Todo esse grupo político está no poder hoje, mas nós que não estamos no poder. E aí? O Distrito Industrial não é uma realidade. Nós precisamos mudar a matriz econômica desse município para gerar trabalho e renda. Nós precisamos construir uma nova forma de empregar. Eu não vou ficar nessa esquerda que fica discutindo o comportamento das pessoas. Eu quero discutir
emprego, trabalho, renda, dinheiro no bolso do trabalhador. Que é isso que muda a vida das pessoas, que é isso que possibilita as pessoas poder, inclusive, cursar uma universidade se ela for pública. Porque se não tiver dinheiro para pagar o ônibus para chegar na universidade, não vai cursar. Não vai cursar. Então nós temos que debater isso. E Soledade não está debatendo isso e parece que não querem debater isso. E se não quiserem debater isso, eu não tenho muito o que debater. Vamos lutar, fazer uma chapa para vereador, vamos eleger vereador. Para induzir este debate. Agora, se ninguém quer nada, se a CIS, CDL, o movimento empresarial não querem nada, eu não vou, eu sou um advogado. Eu não vou ficar, por favor, queiram produzir e gerar empregos. O que eu vou fazer se Soledade não quer mais do que tem aí? Não quer mais do que tem aí, vai eleger um Edson Betim para dizer que fez o enxugamento da máquina e blá blá blá, fazer uma estradinha bonita aqui e outra ali. Entendeu? Eu não vou ficar discutindo essas coisas. Ou vai eleger a Marilda para continuar como está. Né? Agora, tive a oportunidade de falar diretamente com a Marilda, tem que renovar o processo político que elegeu o Catânio. Ou seja, mostrar um projeto político novo. Ela poderia fazer isso, ou nós poderíamos fazer isso se tivermos candidatura própria. Apresentar um projeto mais à esquerda, um projeto mais popular, mais democrático. É sonho, né, Laírton? Não sei se será possível, mas triste Soledade. Soledade está numa encruzilhada difícil para manter talvez o que tem. O Lucas Costa, o Jair Trado me pediu falar sobre o Marco Feliciano e a Pedra Costa. Não tem discussão, né? O Marco Feliciano é um homossexual enrustido. É triste essa situação no Brasil. Né? Nós precisamos que as pessoas tenham o direito de ser o que são e não tenham preconceito consigo mesmas. Essa é uma das lutas políticas. Né? Uma das lutas políticas importantes. Né? O Marco Feliciano é uma tristeza para esse país e usa a religião, inclusive, para ser deputado federal e para ter o poder que tem junto ao governo federal, esse tipo de governo federal que nós temos hoje. O Lucas Costa falar sobre macumba. A macumba é uma tese que diz que ela as oferendas era uma forma dos negros deixarem comida para os negros que estavam fugindo, né, buscando a sua liberdade. Né? E é uma manifestação religiosa que a gente tem que respeitar, como tem que respeitar todas as manifestações religiosas. Né? Um abraço, meu amigo Lucas. Felipe Rodrigues sobre os gols do Inter. Não saiu o gol do Inter hoje, né? Eu botei a camisa por causa do Inter, a camisa do Inter de 92, do Maurício. Né? Que a gente perdemos ali acho que uns 6 campeonatos regionais, e 91 e 92 nós ganhamos. Essa é de 92. Acho que o Munilson ainda estava. Eu lembro do Maurício. Nós ganhamos uma final de gauchão. Ganhar gauchão naquela época era uma alegria, gente, porque nós não ganhava nada. Né? Mas ser colorado é muito mais do que ganhar ou deixar de ganhar. É a emoção de ser colorado. E o Fábio Balbinotti me falou sobre a questão da desindustrialização, que é um processo que já vem vindo de 1 ou 2, 3 anos. As políticas públicas pararam, Fábio. Né? Não há mais investimentos. Falando do BNDES, que fazia investimentos em outros países, não sei o quê. E a Lava Jato veio e quebrou nossas grandes empreiteiras que estavam incomodando o mundo, porque disputavam o mercado no mundo inteiro. E aí nós estamos... Desculpem-me, mas é isso. 1%, 1,1% de déficit o ano passado na indústria brasileira. Ou seja, de redução da indústria brasileira o ano passado. Além de não crescer com a receita neoliberal do Guedes, que é disputem no mundo. Quem que ganha, gente? Nós somos ou éramos para ser, não sei se ainda somos, a sexta economia do mundo, cara. Nós botamos uns malucos, como diz o Chico Buarque, para governar. Nós estamos de brincadeira. Né? Nós temos que fazer essa roda da economia girar. E nós temos como fazer isso. Né? Ó, o Marlon, as 10 vizinhos 92, era mesmo, exato. Né? Mas nós vimos ali numa sequência, acho que foi de 85 até 90, que eles ganharam todos os campeonatos gaúchos. Na época a gente disputava o campeonato gaúcho, né? A gente nem sonhava. Não, mas o Inter foi para a final do Campeonato Brasileiro de 80, Copa União 87, 88 e o Brasileiro do ano seguinte. Depois teve o Grenal do século, que foi a nossa grande vitória. E depois aquela semifinal com o Olímpia, né, cara? Que nós ganhamos lá com gol de bicicleta, tudo limpo. E aí fomos acabar saindo fora no Beira-Rio, cara.
É algo assim extraordinário. Bueno, gente, era isso que tinha preparado para hoje, que considerando que isso não é muito preparado, porque eu não sou jornalista, eu chego em casa, dou uma olhada no que tem no meu Facebook, no que eu compartilhei, e aí proseio com os amigos e com as amigas. Muito obrigado, né, pela participação de todos, obrigado pela Geise, pela a nossa assistente técnica aqui, né? Mais alguma coisa, Geise? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Viva o Brasil e viva a América Latina. Dali Inter, campeão da Libertadores 2020. Amém.